Pode Casar Assim, um podcast que te leva para um... Ê! E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, encaminha para o amigo, para a amiga, quem vai casar aí nos próximos meses. E vamos para mais um Pode Casar Assim, né? Vamos lá. E hoje nós estamos com uma convidada que, assim, gente, não tenho nem palavras para apresentar. Vamos começar com o fato que ela tem 40 anos de profissão. Coisa linda, Sim. hein? Coisa linda, hein? Global. Felipe aqui no restaurante. Global. Patrimônio da nossa cidade. Ai, isso é mais importante, gente. Referência, patrimônio da nossa cidade. Que coisa Referência. linda. E assim, está aí para adoçar a vida de vocês, o sonho de vocês. Hoje nós estamos com ela. Quem? Fátima Braga! Muito barulho açucarado, muito docinho. Gente, olha que alegria te receber aqui, um prazer muito grande. Porque falar sobre doce, falar sobre bolo de casamento é uma coisa tão linda, é uma coisa que está tão visível, tão comum, mas é tão especial, né? Como que eu que lido direto com as noivas percebo como que elas se importam. Ai, o meu bolo de casamento, como que ele faz parte, né, da magia do mundo das noivas. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história dessa tradição, de onde vem essa coisa do bolo de casamento, como que surgiu, e aí depois você traz um pouquinho para nossa realidade aqui da nossa cidade campista, que é uma cidade com muita tradição, com muita história, isso tem muito peso. Se você está assistindo a gente aí no YouTube, nós somos de Campos dos Goytacazes, uma cidade que ela é no interior do estado do Rio. E a nossa cidade, ela tem muita história relacionada a doces. E tem doces, inclusive, que só estão aqui, né, na nossa cidade. Então, assim, tem muita coisa legal hoje. Eu falo muito isso para os clientes, né? Quando às vezes elas falam, ai, mas eu tô enjoada desse doce. Eu falei assim, gente, vocês não têm noção do quanto esse doce tem um valor pra gente cultural, histórico. Porque quando a gente sai daqui, vai fazer curso fora, em São Paulo, no Rio, em outros lugares, as pessoas lá, a primeira coisa que falam, você trouxe chuvinhos? Porque é uma iguaria, é considerado uma joia mesmo da gastronomia, né, da culinária. Então, vamos deixar a convidada falar. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite. Falar de açúcar, falar de bolo é uma responsabilidade muito grande, né? A gente traz, assim, culturas, tradições, vem de vó, vem de mãe, e isso é uma coisa que é muito importante. Remete muito amor, né? Porque o casamento em si, ele tem várias fases, várias etapas da cerimônia, né? E eu costumo dizer que as preocupações maiores é o vestido de noiva e o bolo. É verdade. Então, o vestido de noiva vem, depois que o vestido de noiva vem, vem o bolo. Isso é muito importante. E você falou uma coisa, que Campos tem uma cultura muito grande de doce. Eu costumo dizer que nós somos o recheio. A gente está entre duas capitais. Então, o recheio é o mais gostoso, É né? verdade. Nós somos. Adoro isso, gente. Muito bom. Nós somos o recheio. A melhor parte. Então, é muito bom. E é isso, o bolo de noiva, ele vem há muitos anos, né? Vem já desde antes de Cristo, que não existia bolo, era um pão duro que se cortava, e tem uma história muito bonita. E o açúcar era uma iguaria, então era muito difícil você transformar o bolo branco. Aí, na década seguinte, foi surgindo a farinha de trigo, o fermento, o açúcar, e veio os bolos. Veio os bolos altos, né? Só que era uma estrutura muito pesada. Então tinha aqueles bolos altos de andares, de 4, mais um em cima do outro, e fomos só assim, inovando, veio surgindo toda a matéria-prima, né, que facilitou imensamente todos os trabalhos. Interessante, te cortando rapidinho, que o bolo, ele sempre esteve presente nas comemorações mais importantes Uhum. e sempre como ponto alto principal, o centro, né? Sim. Então, ao redor do bolo é que as pessoas faziam as comemorações, vivenciavam os momentos, aniversários, casamentos, inclusive os rituais que Tudo. remontavam àquela época. Hoje a gente tem tudo muito bem definido, mas as civilizações antigas, os povos antigos sempre estavam comemorando ao Tinha redor aqueles do momentos de bolo. Muito comemorar em todos, interessante. que fizesse do que for, mas
tinha aquela comemoração, e isso é muito importante. O bolo, eu acho que representava várias coisas, a simbolização daquele momento, entendeu? A felicidade de estar reunido, tudo, em todos os eventos, não só um casamento, mas todas as datas, final de ano, e isso era muito bom, isso era uma coisa de muito crescimento, tanto na nossa área, né? E também em conhecer essa história de passada. Eu acho que isso é muito gratificante, é você saber de onde surgiu as coisas. Isso é muito bom mesmo. Que legal. E eu quero saber, as noivas sempre me perguntam, né? Quando a gente organiza o casamento, a gente faz lá o cronograma e a gente coloca ali estipulado todos os horários, né? Uma coisa muito interessante que acontecia muito antigamente, mas que hoje caiu um pouco essa coisa do corte do bolo, né? Existe um momento específico. Eu sempre faço um corte simbólico, mas eu sei que Dona Fátima Braga tem um segredinho para que a gente, não sei se vocês já viram isso, mas eu vou agora deixar claro. Pior é que o pessoal vai querer voltar nesse segredo, esse que é o problema. O segredo, eu conto, você conta. É porque, assim, existe uma simbolização do porquê do corte, entendeu? Então, assim, diz a história, né, que o corte representa a primeira tarefa conjunta do casal. É bonito isso, né? Tem uma simbologia, tá vendo? Entendeu? Assim como tem a história do bem casado, a união de duas partes, tudo isso, também tem a história do corte. Então, ele representa isso. Por isso que eles colocam as Há mãozinhas, décadas a gente faz aquela passadas, foto. a noiva só que cortava, mas como os bolos eram pesados, né? Ele Então, ajudava. aí voltou, aí veio. Então, ele tem essa simbolização. E com as novas opções de festas grandes e os bolos, eu quase morro quando o cliente chega, as meninas chegam, é bolo falso. Não é bolo falso, gente, pelo amor de Deus. É um bolo cenográfico, porque tem toda a dedicação nossa. Trabalho Entendeu? artístico. É açúcar, não é de biscuit, não é de pasta, é o isopor por dentro, mas tem açúcar ali, tem a arte de você cobrir, entendeu? O trabalho, de você fazer a renda para colocar, de você fazer o bico, trabalhar com glacê, tem toda a dedicação artística ali. E aí as noivas ficam, mas eu quero cortar o bolo, tem certeza? Aquele bolo de 5 andares, estrutura com 18 de altura, como é que se corta um bolo desse? Se corta. Aí muitas noivas, né, me pedem, mas olha só, aí não vai pedir mais não. Para eu fazer um pedacinho, aí eu faço, corto o isopor, forro, coloco o bolo ali, recheado, bonitinho. O marco na tábua, aviso, mando foto para cerimonialista, tá aqui, ó, o corte. A noiva vai e corte. Já aconteceu, muitas noivas de esquecer, não cortar, e eu ia pegar o bolo inteiro com o bolo azedo ali dentro. Aí eu fico, aí hoje eu faço, mas a primeira coisa que eu falo, você vai cortar, vai me mandar uma foto cortando, botando no prato. Pra eu ter certeza, porque é trabalhoso. Sim. Entendeu? E a gente ama, Eu ia falar assim, isso agora, uma coisa que eu sempre acompanho com o Felipe Kessler, deixa ela falar. Eu gosto de fazer a foto tradicional. Acho lindo, porque, cara, a gente fala assim muito com os nossos noivos. As fotos que a gente chama, as protocolares de mesa de bolo, são as fotos que vão para os porta-retratos da casa dos seus pais. A gente fala assim, E é bonita aquela pose, né? Eu tenho do meu casamento, sim. aquela foto é que a sua mãe vai botar no Eu tenho porta-retrato. várias espátulas, Kessler e Felipe sabem disso. Eu tenho uma espátula prata, uma espátula dourada, de acordo com a decoração, eu coloco para que eles façam essa foto. E assim, é lindo. E a gente sempre pede um pedaço de bolo. Quando não, o bolo é total cenográfico. Quando não tem, a gente pede que venha um pedaço de bolo da cozinha, uma coisa. Porque a gente gosta de fazer uma foto dos noivos também. Saboreando Do o bolo. bolo. Ele sempre tem se essa foto. meio que se divertindo com o bolo. E é legal, né? Compartilhando. Lógico, porque você tem que lembrar qual foi o sabor do seu bolo do casamento. Você escolheu aquele recheio. Eu lembro que o nosso recheio foi de chocolate. Porque Felipe só gosta de bolo de chocolate. É outra coisa que hoje está muito aberto, está muito livre. Por mais que você tenha uma cultura da cidade de ter baba de moça, que é um recheio que é de origem portuguesa, que Campos tem muito disso, de você não ter muitas opções. E hoje em dia, as noivas, hoje os casamentos, hoje vem mais na era do leite condensado, né? Sim. E aí o que acontece? Esquece um pouco. Aí eu falo, não, mas a baba de moça é o que molha o bolo, para não deixar de ter. Né? Às vezes chega uma mãe lá, porque há tempos passados, quem vinha, também assim, sou muito velha não, mas tudo bem, vamos embora. Quem ia fazer o orçamento e ver o bolo era a mãe e a noiva. Sim. Hoje já não é, a mãe quase não vai o noivo e a noiva. Sim, a mãe também. quase não vai, entendeu? Então assim, tem essa coisa. E para não
dar nenhum problema com o bolo, o que que eu dou às vezes a opinião, dou a dica de fazer um bolo pequenininho, porque aí entra aquela história de você congelar o bolo por um ano, para algum momento, um ano de casado, ou você quer comer esse bolo, porque eu já consertei bolo de congelado um ano. E dá pra... Dá para congelar. Que aí a gente explica como botar na caixa, como embalar. E aí essas pessoas podem cortar e não. Muito legal. Aí fica esse bolo ao lado do bolo grande, e ali faz o corte, bota no prato e faz todas essas fotos, que fica bem legal, que eu entendeu? falo, que o casamento tem toda uma ritualística. Nada que acontece no casamento acontece simplesmente por acontecer. Existe um sentido, né? Vem de muito tempo. E aí a gente pode trazer também isso para a realidade. É isso que eu ia te perguntar, Fátima. Falando hoje, né? Como você falou, a gente sabe que a gente tem toda uma tradição campista de doces portugueses, né? De doceiras que sempre trabalharam muito, que recebem essas receitas de família. E o que que a gente tem hoje de inovação, de novidade para o mercado de casamento, quando a gente fala de bolo, de doce, o que que a gente tem aí de mais atual, digamos assim? Que tá vindo, Então, né? hoje a gente, antes de eu falar disso, eu tenho uma coisa para falar que eu acho que também é importante, assim, não se fala nisso porque não se conhece muita história do casamento. Mas existia uma simbolização também da questão do bolo de ser de 3 andares e não uma base única. Essa eu não sabia. E também de você sempre, às vezes, colocar um amuleto, um coração, um trevo para trazer sorte, trazer. E o de 3 andares, o primeiro andar significa o noivado, o compromisso, né? E o segundo andar é o casamento e o terceiro é a eternidade. Que lindo! Vocês sabiam disso? Gente, Fátima Braga, quando eu digo pra vocês, eu fiquei arrepiada. Gente, olha que eu sou uma cerimonialista estudiosa, eu gosto de estudar sobre a história de casamento, várias coisas, sigo várias pessoas, já fiz alguns cursos e realmente essa eu não sabia. Eu também não sabia. É a história, né? A história do casamento. Eu gosto muito de história, eu busco muito história de doces campista, história de culturas campista. Que amor, né, gente? E assim, a história de bolo de casamento, ela é muito bonita. É uma coisa assim, bem legal. E aí, às vezes, eu fico, às vezes chega um cliente, há tempos atrás nós fizemos um casamento que me emocionou muito, né, daquela senhorinha com o senhor, né? Muito linda, Ana Verônica. Eu vi exatamente esse bolo neles, não sei, e na hora assim eu lembrei, mas eu nem falei, exatamente isso, sabe? Toda a história, todo o contexto, sabe? Exatamente o noivado, o casamento e a eternidade, entendeu? Foi Eles já muito estavam legal juntos, assim, aquilo. só para contextualizar vocês, eles já estavam juntos há 25 anos e já conviviam, eram casados no civil e com 25 anos, ao invés de comemorar bodas de pratas desse casamento Eles civil, eles casaram. casaram no religioso e foi lindo. Não houve quem estivesse ali que não ficasse encantado Nossa, com o e a sentimento, animação com o dele amor e dela, deles. Foi muito lindo, muito lindo. Mas voltando lá à pergunta, é assim, hoje o bolo, ele vai muito na harmonia do contexto de tudo, entendeu? Se segue linhas de tendências de cada ano, você lança tendências, entendeu? O branco é uma coisa que é eterno, entendeu? O branco, o off, ele é eterno. Em cima do branco, eu tenho pintado muito bolos. Eu fiz recentemente um bolo de 4 andares, todo pintado, cheio de flores, sabe? E ficou muito bonito, porque foi de dia, mas ela foi assim também pintado, lembra? um fundo branco, entendeu? E ficou bem. Então hoje tem como se dizer assim, esse leque aberto, né? De todas as opções. Isso eu acho mais interessante, que a boleira, ela trabalha com a gastronomia e ela também trabalha com a parte artística. E é muito... Tem o dom, tem que ter. né? Eu gosto muito de desenhar o seu bolo, o bolo da noiva. Eu não gosto muito, eu sigo, lógico que a gente estuda, a gente tem um segmento, né? A gente busca matéria-primas atuais. Eu já viajei muito em congressos para fora do Brasil, já visitei 8 países. E nesse setor de bolo, eu fazia demonstração, né? E fazia os cursos, e aí eu trazia muitas peças, coisas que aqui antes não tinha. E hoje já está tudo muito fácil. Então, sim, você vai e desenha aquele bolo, é como você tá ali desenhando o sonho
da cliente, o sonho da noiva, como ela quer, se é um andar, se é 2, se é 3, o que é que ela quer no primeiro, o que é que ela quer. Eu acho isso importantíssimo, do que você copiar e colar. Sim. Eu detesto mensagem pronta, porque eu acho que não é original. Eu gosto de mandar mensagem escrita, eu não gosto de mandar mensagem digitada. Eu ainda Entendeu? recebo os desenhos dela. Então, é bonito você ver. Eu tenho cliente, gente, que eu já tô casando filha e tenho o desenho do bolo desde o casamento da mãe. Que coisa É muito Você engraçado. desenha, então. Eu desenho. Eu desenho. Vai fazer reunião com Sim. você, É. E de acordo com o que ela te fala, você desenha um bolo pra... Do jeito dela, como ela quer. O arranjo onde ela quer, As alturas. tudo, as alturas, tudo. Hoje a gente conversa mais com o decorador, com a cerimonialista, né, do que antes. Hoje tem um conjunto, porque eu acho que é tudo é tudo uma coisa só. Então tem que estar harmonioso. Não adianta você fazer uma decoração toda romântica e colocar um bolo mais futurista. Não combina. Não adianta você fazer uma decoração borrô, uma coisa mais rústica e colocar um bolo branco puro sem nada. Entendeu? Mesmo que a noiva goste, você consegue. Não encaixa. Você consegue conversar com ela para que esse contexto fique harmonioso, Agora, que é importante. você acha que, por exemplo, agora a gente tá vendo uma tendência muito do clean, do minimalismo, do elegante. Que tá Você acha- voltando. Você acha que tá vindo Tá, também pros tá. doces, pro bolo, Mais né? limpo, sem muita informação, em tudo, em todas as áreas. Sim. Em todos os eventos, não só casamento. Casamento, 15 anos, aniversário de criança. É você olhar e você ver tudo. Você consegue ver o detalhe, você consegue ver exato. Eu costumo dizer para minhas alunas, porque além de eu ser boleira, eu dou aula, que o bolo, ele é igual uma maquiagem. Ele tem Tá que vendo, estar Paola? harmonioso. Mas pô, não é? O Verdade. que adianta você vestir uma roupa pink Sim. e botar um acabamento, um detalhe no verde, não sei o quê. Então tem que estar harmoniado, ele tem que estar Conversar. bem, ele tem que. E é a mesma coisa do bolo. É a mesma coisa, o contexto de tudo, entendeu? E isso Sim. é importante. Entendeu? Mas e sobre, até falei com o Kelly, gente, uma pergunta que eu sempre falo, assim, sempre recebo das minhas noivas, porque são noivas, né, que eu recebo muitas noivas novas agora, né? Eu até tava falando, Kelly, eu tô tendo muita noiva novinha agora. E um comentário que é, assim, unânime entre as minhas noivas é, será que eu realmente preciso colocar um bolo de nozes no casamento? De recheio de nozes? Então, isso é cultura. É cultura. Entendeu? A mãe dela vai gostar de nozes, mas não tem importância. Eu não vejo essa, entendeu? Hoje, um dos bolos que eu mais faço para noiva é brigadeiro branco, que é o ninho, com geleia de morango. Eu amo, é meu preferido. Eu até confesso que eu não gosto muito de nozes, sabe? Aí eu fico assim, meu Deus, meu casamento também eu não vou botar, eu não vou comer um Mas monte. sabe o que eu observo, Paulo? Pode fazer. Há tempos atrás, a nozes, ela era cozida na baba de moça. Aí a baba de moça ficava marrom, porque a noz com a gordura, a oleosidade, tem tudo isso. Uhum. Né? E depende da noz, que existe uma variedade de noz, pecan, noz, tem que ter esse cuidado. Uhum. Hoje, o que a gente faz? A gente tritura nozes, eu dou uma torradinha no forno para ela não perder a crocância, coloco a baba de moça no bolo e misturo nozes ali. Aí quando você come, você sente a crocância daquela castanha. E não só aquele sabor ativo que a nozes tem. Entendeu? Mas assim, tem a opção de fazer 2 sabores. Sim. Você vai agradar a mamãe, que vai estar lá, a vovó, a titia, né? É unânime. E vai agradar também aos pessoal outros junto. convidados. E o bolo, no caso de baba de moça e nós, é cultural da Daqui na cidade. nossa cidade, cultura exatamente, é o tradicional. É. Eu ia te fazer essa pergunta. É, O bolo nossa mais cultura. tradicional, É. baba de moça com Porque nozes. hoje, assim, contando um pouco agora, trazendo essa história de Campos nos doces, a gente tem o chuvisco. Chuvisco, que é uma cultura nossa, veio, né, com escravos, porque o chuvisco tem toda uma história que é maravilhosa. Que o chuvisco, na época que vinha, usava-se a clara para engomar as roupas dos senhores de engenho, tudo isso, e sobrava as gemas. Então, das gemas se fazia os doces de ovos. Então, fazia a baba de moça, que era o doce de ovos, o chuvisco, né, papo de anjo e tudo mais. Então, por isso que surgiu esse chuvisco. Tá? Aqui hoje, em Campos, aqui, ele é assim,
Campos é conhecido muito pelo chuvisco, pela goiabada e por tudo mais, mas o chuvisco ele tem. E aí começou a inovação. Chuvisco cristalizado, chuvisco recheado. Um tempo atrás eu fiz chuvisco recheado com goiabada, entendeu? Chuvisco banhado no chocolate, os arranjos de chuvisco. Ai, os arranjos são lindos. E o pessoal ainda tá usando nos Isso que eu ia falar. casamentos? Tá voltando tudo, graças a Deus. Voltando muito. Houve um tempo que eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Depois da pandemia, eu acho que as pessoas ficaram com mais identidade. Sim. Eu percebo isso. Em todos os aspectos. Eu acho que as pessoas começaram a refletir e pensar, eu preciso fazer as coisas que eu gosto. E eu acho que o mercado de eventos, a gente tenta falar muito isso para noiva, porque Sim. a realidade é que o casamento, ele é um ritual que na maioria das vezes ele é muito igual, ele é parecido. O que traz a diferença é a personalidade, a identidade do casal. É isso que vai fazer com que aquele evento seja único, porque cada pessoa é única. E aí a gente vem fazendo esse trabalho, mostrando que é importante reconhecer o que a gente tem aqui, porque é muito bom, são joias preciosas, né? Eu já fiz um bolo de duas decorações. Um lado a noivo clássico e o outro lado o noivo era arquiteto, não sei o quê, tinha tijolo, tinha tudo no bolo. Então era um bolo com dois lados. Soubeu na minha vida. Entendeu? Paola. É o que ele queria, é uma coisa que a noiva deixou realizar o sonho dele também, não era só o sonho dela, né? Porque tem isso também, né? Isso é legal de ver, porque assim, apesar de você traz essa coisa histórica, tradicional, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, a gente tem que ser aberto ao sonho do que as noivas trazem também, né? Sim. Porque é um Isso uma sonho, né, gente? sensibilidade. É um dia único, E é muito né? bonito ver essa personalidade ali no casamento, tanto dos noivos, né? E uma Não coisa só da interessante do bolo, né? A gente que fotografa muito decoração, um bolo bonito, ele se destaca. Sim, com É igual a certeza. noiva do vestido, Não tá né? tão bonito também se Ele destaca. perde o glamour ali, ele pequeno, perde numa todo... estrutura de decoração muito Isso. grande. Ele Ele acaba chamando a atenção, assim, de forma indevida, Exatamente. né? Um bolo que não tem uma proporção ideal É um segmento, para o tamanho né? do casal, porque aí Os me negros lembro, são mais baixos e o bolo é muito alto. parece que eles estão de chapéu, porque o bolo fica muito atrás. Então a gente tem que ter essa conversa, essa harmonia pra gente Isso é muito mostrar Eu falo, quando o noivo vem, que eu percebo, olha só, os salões hoje são mais altos, para direita, não sei o quê, mas vocês também, então vamos tentar equilibrar, né, para poder... E antes não existia toda essa decoração. Uhum. Eu me casei já há bom tempo atrás, e aí minha mesa era o bolo, Chuvisco. chuvisco, chuvisco Tá. exposto, é porque hoje em dia aqueles cachos de já abacaxi, aquele abacaxi que era de chuvisquinho, passas recheadas, os doces, o bolo com um tulezinho bonitinho, até há pouco tempo nós fizemos uma mesa assim para ter essa lembrança. E não tinha muita coisa. Hoje não. Hoje tem todo um glamour, toda a decoração e o bolo. Tem sim. Aí o bolo tem que estar em destaque, mas ele não pode perder todo o contexto. É toda Mas eu uma acho que é harmonia. importante a noiva entender essa importância que o noivo tem. Que o noivo tem também. Mas o bolo tem. Porque às vezes a gente tende a. Às vezes a noiva até fala assim: ah, mas o bolo. Quer dizer, então. Mas é raro. É raro, elas É raro. botam. É raro. É raro. Elas fazem Acontece, de fazer mas essa é raro. escolha. Não vou dizer que não acontece. Uhum. Acontece, mas é raro. Como que você direciona, Fátima, elas para fazerem essa escolha? Eu primeiro escuto. Escuta. Eu escuto. E hoje, com a facilidade de você achar modelos, eu peço para que elas me mostrem a identificação delas. Sim. E aí eu começo a desenhar o que vai. Raramente eu erro. Não vou dizer que eu não erro, já errei. A gente já errou, teve que trocar, mas eu sempre... Tem noivas mais clássicas, que gostam de coisa mais limpa. Tem noiva muito eufórica, que você tem que ter cuidado. Sim. Já teve época de eu quero meu bolo vermelho. Calma. Calma. Eu pego umas coisas assim Calma. Vamos porque pensar. vamos pensar. Então, é tudo a maneira de você conversar. Entendeu? É tudo. Por isso que eu gosto do presencial. A pandemia, eu tinha muita dificuldade, lógico que não muitas festas. E hoje eu tô tendo muita dificuldade porque as pessoas se acostumaram Com o digital. com o digital. Uhum. E eu não gosto, porque eu acho assim, você não tem exatamente esse encanto de você conversar
e o encanto de você desenhar o bolo de acordo com a noiva. Tá, mas aí eu tenho Entendeu? um segredinho, que eu, pelo menos com as Então- minhas clientes eu falo isso, né? Fátima tem uma loja É, de doces. e eu levo Então pra lá. eu já direciono, eu falo, olha, você vai lá porque você vai encontrar todos os sabores de bolo, você vai encontrar todos os doces e aí você vai estar com ela, porque isso é importante, né? Sim. Eu sou super a favor do digital, sou uma pessoa Não, também sou, não tecnológica. vou dizer que eu não Todo sou, mundo, mas todas tem as minhas coisas clientes que... sabem, mas eu esse contato, eu né? falo, tem Precisa. coisas que a gente, no casamento, tudo que eu puder agilizar, tudo que eu puder fazer de forma tecnológica para elas, eu faço. Mas eu faço muita questão que as minhas clientes tenham, pelo menos, algum contato prévio com cada fornecedor. Eu super valorizo a prévia de maquiagem, que eu acho Sim. importante para que elas não fiquem inseguras, para que elas façam escolhas assertivas. O pessoal de foto e filme já tem o pré-wedding, mas sei que eles sempre são abertos também a ter essa conversa, porque já cria uma identificação, Sim. né? Vocês, quando estão com o casal indo pro pré-wedding, já conversam no carro, ali já criam um vínculo. E com esses pontos relacionados à gastronomia, né? Bolo, doce, buffet, é importante. Por quê? Porque eles também vão ter esse momento, sabe? Naquela festa, por mais que a gente ofereça, eles vão estar naquela emoção da festa. Então, estar ali com o profissional, degustar, a oportunidade que o profissional tem de explicar, de mostrar, é um ponto que vai fazer toda a diferença para eles. Mas porque na festa em si, ó, o buffet você experimenta, pronto. Não tem o contexto ali do modelo da coxinha, do modelo do salgadinho, do prato, da mini porção, de algum prato diferenciado, né? Pronto. O doce já tem a foto daquele padrão. É o noz, é a amêndoa, é o brigadeiro. Agora o bolo, não. E o bolo reverbera, né? O Porque bolo o bolo não no tem. dia seguinte todo mundo quer comer bolo. Entendeu? As pessoas querem levar um pedaço de bolo para quem não foi na festa no dia seguinte. O bolo, ele, assim como a fotografia, ele continua caminhando ainda por dias, né? Ele ainda faz parte da festa, mesmo com a finalização da festa. Isso que eu acho muito interessante. E aí tem que ter o presencial, é importantíssimo. Eu acho. Maravilhoso, gente. Falamos muito de bolo. Falamos, né? Muita história. Não, eu adorei ouvir as histórias e trazer, assim, né, como que é essa construção, né, na história do bolo. É assim. Eu achei- O bolo mais pedido, Fátima. De recheio? É. É a baba de mosca com nozes. E o menos pedido? Menos pedido é o de brigadeiro de chocolate. Perguntinhas rápidas. Aí, Felipe. Ó, bate bola. Fiamma. Então, mais pedido é baba de mosca com nozes, menos pedidos brigadeiro de chocolate. O bolo mais bonito que você já fez? Ah, não tem. Não tem. Ah, ela não vai Do meus escolher. netos. Ó, então O vamos... meu do casamento. Você fez Eu que fiz meu bolo. Fez seu bolo. Legal. Tá, um bolo muito difícil, então. Ai, já teve vários. Mas um que te marcou. Ai, assim? Assim, tem que ser rapidinho. Assim, já me marcou o bolo, de eu terminar o bolo, olhar pro bolo, não gostar, desmanchar tudo, fazer de novo. E deu tempo. Deu tempo. Tonalidade. Exigente, É, exigente. não gostei. Desmanchei tudo, fiz de novo. Minha equipe quase morreu, mas eu O fiz. bolo mais engraçado. Eu sei de... Ah, Não já. podemos Mas falar. não podemos falar. Não, esse é proibido. Eu fiz um bolo de chá de bebê. De chá de bebê, não, de chá de panela. Chá de panela, não. Tá de longe. Não, chá de lingerie. Chá de lingerie. Bolo Eu até me sendo perdi. corta. Chá de Eu lingerie sei. que eu fiz. Botei o bolo na caixa, era surpresa. Botei o bolo na caixa, mas a caixa não podia fechar assim, coisa, né? Ela era fechada e tinha um laço de fita na caixa. Meu marido foi entregar. Quando chegou no carro, que ele entregou a caixa, o bolo abriu. O rapaz que atendeu falou assim, tá igual. Eu sei desse bolo, não posso. Meu marido Não riu vamos- tanto. Meu marido riu tanto. Gente, bolo é história, então vamos lá. O Meu bolo vai... marido riu muito, eu quase morri daqui. Não, era divertido, gente. Era divertido. É muito legal. Deixa eu pensar uma perguntinha rápida. Olha, isso foi de imediato. Gente, com Fátima, a gente senta aqui, tem história pra contar. O bolo o mais bonito. Algum bolo te emocionou muito quando Sim, você fez? Já tive bolos de chorar quando eu olhava pra ele. Que eu amo, gente. Só em estar falando aqui me dá vontade. Sabe qual é, assim, a melhor hora
é de ver o olhar do cliente. Não é muito legal. Não tem idade, da criança ao idoso, não tem. É o olhar do cliente, é a ligação do cliente, que são raros, são poucas pessoas que ligam para dar o feedback, retorno, de dizer o quanto que aquilo foi importante. Isso não tem assim, sabe? É de você fazer e o cliente falar assim, ficou além do que eu esperava. Mas eu tenho muitos clientes que falam isso. Eu gosto de colher, É muito. porque é importante para o profissional, porque nós estamos ali, né? Por exemplo, Paola, quando ela termina uma noiva, ela vê a reação na hora, então A você gente não vê recebe porque a essa gente emoção. entrega. Vocês de foto e filme, quando fazem a entrega, mas o bolo, muitas vezes eu falo pra você, olha, ela amou, ela gostou. Eu já tive clientes que olharam e falaram assim, nossa, superou todas as minhas expectativas. Mas é. Ficou lindo, ficou bonito. Mas é isso. Ser doceira não é difícil. Não é. A partir do momento que você tem aquilo ali como uma coisa para sua profissão, mas com amor. Entendeu? É um casamento da sua profissão. Exatamente. A sua profissão se transforma numa família. Então é exatamente isso. Agora, você ser doceira somente porque você está no sufoco, é melhor você seguir uma outra profissão. Porque você se realiza mais. Porque é muito desgastante. Não é fácil. Trabalhoso. Não é. Você perde ponto de farinha, às vezes a farinha não vem boa. Você perde ponto da cobertura, às vezes a umidade do tempo faz com que seu bolo mela. Aí você tem que investir em quê? Em ar-condicionado, em estrutura, em embalagem. Alquimia, né, gente? É uma alquimia, né? Isso E tudo é um conjunto. E aí, às vezes, se torna difícil. É incrível, às Entendeu? vezes a gente não vê. Não tem noção de quanto é. Eu falo porque às vezes eu lido com elas, ela fala assim, olha, precisa finalizar um detalhe, pergunta ela pra mim como é que vai ser, o tempo tá esfriando, o tempo não tá muito legal, tá muito quente, precisa ornamentar esse bolo, eu preciso que essas flores cheguem aqui da hora, porque eu preciso difícil. colocar a flor natural. Então, assim, é bom contextualizar e mostrar para que as pessoas entendam que o casamento como um todo é muito importante, mas que cada fornecedor tem uma importância crucial, né? E que coisas que às vezes aos olhos dos outros pensam assim, o bolo chegou ali, tá lindo, foi colocado ali. Não sabe o que passou. Não sabe o que a doceira passou, né? Quanto Pra levar. nós tivemos. Meu marido já levou bolo pro Rio de Janeiro. Uma vez ele levou um boneco do Flamengo. A cabeça do bichinho foi assim. Aí falou assim, vai cair. Nós fizemos um em Búzios, Uma- que acho que a Fátima tava doente, sua filha Sei foi lá, né? levar, e ela com o telefone, puxa a florzinha pra cá, puxa a florzinha pra lá. Uma outra vez foi um bolo de Papai Noel em Macaé. Saiu perfeito. Chegou em Macaé, a barba tava no pé da... Meu Deus. Aí meu marido pegou, aí meu marido falou que as pessoas passavam assim, olha, o cara ali entende, ele é fera, tá meu marido? Porque marido também tem que entender de bolo. Ele tava puxando o glacê pra cima pra tapar a barba do Papai Noel, entendeu? Agora sim, pra encerrar, o que você mais gosta de fazer? Bolo de casamento, bolo de aniversário, doce? Qual é o seu xodozinho? O que você mais, assim, você faz com amor? O chuvisco, eu vejo, muitas vezes eu te acompanho falar, um domingo de chuvisco, ela fazendo, eu sei que é amor, é uma terapia, mas assim, o que é o seu xodó? Você fala assim, isso eu Olha. nunca vou deixar de fazer. Eu dizer você assim que um xodó único, eu não tenho. Eu amo todos que eu faço, todos. Mas o chuvisco me emociona pela história, pela cultura e porque eu amo fazer. Ponto. O bolo de casamento é uma coisa assim que eu tenho adoração enorme por várias coisas dele. Mas hoje, o que mais eu gosto de fazer é bolo pintado. Porque eu tinha um sonho de fazer belas artes e não fiz. Então eu acho que hoje eu transformo isso nos meus bolos. Então eu amo pintar bolo. Ai, legal. Entendeu? Muito legal. Gosto de tudo. Mas assim, Pintar. hoje essas pinturas de bolo pra mim, e principalmente quando o cliente confia em você. Aí pronto. Aí acabou. Eu falei que era a última, mas não é a última. Agora a última é uma curiosidade minha para encerrar. Você tem 2 filhas, né, Fátima? 3. 3 filhas. Nenhuma delas seguiu Não. a sua carreira. Eu acho que meu neto. Você deu aula para muitas pessoas, então Muitas. você entregou o seu conhecimento. Mas você acha que alguém vai, assim, você tem essa expectativa de alguém que corresponda? Porque é o que a gente veio conversando no início. Não é só fazer o bolo.
é levar a tradição, levar a história junto. Você tem essa tranquilidade no seu coração, que isso vai seguir, vai caminhar, porque eu tenho essa preocupação, sabe? Eu sou apegada à história, e a gente que lida com casamento sabe que isso tem, né? Traz um pouco. E como que você lida com isso? Então, assim, eu tenho 3 filhas, uma é médica, outra é nutricionista, uma é cardiologista, nutricionista e uma advogada, né? E agora eu tô indo para 4 netos. Então, eu tenho um neto que ama muito comer chuvisco, ama muito comer bem casado, ama muito comer bolo. Ele fala que ele vai ser boleiro. Ele tem 3 anos, então é a vida. Me sinto realizada porque o açúcar deu a meus filhos a herança do estudo e o profissional. Então, fechou a minha realização como profissional de boleira. Então, nisso já passei essa profissão para elas. Elas entendem hoje que isso deu a elas o que elas são hoje. E mais realizada ainda porque do A ao Z eu tenho todas as alunas, tenho doceiras em campus famosas, também conhecidas, respeitadas, que aprenderam comigo. Então, para mim, isso já é o meu legado. Então, eu já fico feliz por isso, entendeu? É o que eu falei, há alguns dias atrás eu dei uma aula de prática, vi uma pessoa quietinha fazendo aula, foram só 2 dias de aula. E no último dia, ela falou para todo mundo em agradecimento e disse que ela tinha um sonho de fazer curso comigo. Era meu sonho dela, porque ela me acompanha há anos e a mãe dela fazia bolo e ela nunca quis fazer. E de repente ela sentiu necessidade depois que ela ganhou um neném e não tinha como trabalhar fora. E ela foi, sem querer, eu ainda brinquei com ela, porque ela entornou a calda no bolo. Eu disse, o bolo vai ficar molhadinho, vai ficar o bolo mais gostoso que tem. Ela disse que aquilo por dentro, na hora, deu vontade dela chorar. E quando ela viu o bolo dela pronto, ela só chegou para mim, Fátima, eu não tenho palavras para te agradecer o quanto que eu aprendi aqui, não só no que eu estou fazendo, mas na minha profissão. Então isso já é um legado, entendeu? Isso já é uma realização profissional de qualquer pessoa. E eu me sinto muito orgulhosa e tenho muito orgulho de mim de saber que eu formei profissionais para crescer na vida. Sim. E isso não tem preço. E isso agrega muito à nossa cidade, ao nosso mercado. Deixa a gente muito feliz. Eu também. Muito obrigada. Muito bom. Amei que você esteve aqui conosco. Foi uma aula, como falei pra vocês. Eu Nunca queria. imaginei que eu gostava tanto de bolo. Isso aí. Levou pra gente aprender, não dá? Não dá aula pra gente, não, Fátima. Dou aula, vambora. Obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, curtir o nosso canal no YouTube, curtir lá a página de Fátima também, lá no Instagram. Tem muita coisa legal, ela sempre compartilha. E é isso. Muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.